Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas movimentadas ruas de Chicago, sob um céu cinzento de fim de outono, Maya Johnson ocupava-se atrás do balcão do seu pequeno café de bairro. Sunrise Brew aos 28 anos, ela vestia seu uniforme com orgulho todas as manhãs, mesmo com os dias longos e exaustivos. Maya não nasceu com dinheiro, mas cresceu com valores, gentileza, perseverança e empatia. Naquela manhã, como em todas as outras, ela serviu café e croissants aos clientes às pressas, sorrindo apesar do cansaço. A campainha tocou e um senhor idoso entrou com roupas surradas, barba grisalha e olhos tristes, refletindo uma vida de solidão e sofrimento. Ele se aproximou timidamente do balcão e pediu um simples café preto. Maya, sem pensar, sentiu uma onda de compaixão. Havia algo no modo como ele tremia levemente ao dar a ordem que a tocou profundamente. Sem dizer uma palavra, ela preparou o café dele e, num gesto impulsivo, mas sincero, disse-lhe: "Deixe-me oferecer isto ao senhor." O homem olhou para cima surpreso e murmurou um fraco obrigado. Maya não fazia ideia de que tinha acabado de cruzar o caminho de alguém cuja vida e destino mudariam os dela de maneiras inimagináveis. O que ela não sabia era que aquele homem não era apenas um morador de rua. Ele era Charles Whitmore, um bilionário discreto cujos negócios e fortuna se estendiam por continentes inteiros. Por vários anos, ele escolhera viver anonimamente entre pessoas comuns, buscando se reconectar com a humanidade que quase havia esquecido por trás dos números e contratos. Este simples café, este gesto de pura gentileza, seria o início de um encontro que transformaria não só a vida de Maya, mas também a de Charles, e que revelaria que, às vezes, a verdadeira riqueza não é medida em dinheiro, mas no coração. Depois de oferecer o café, Maya voltou para trás do balcão, limpando as mãos nervosamente no avental. Ela não sabia por quê, mas algo naquele velho parecia familiar, quase reconfortante. Ele sentou-se a uma mesinha perto da janela, pegou um caderno velho e começou a rabiscar alguma coisa. Por sua vez, Charles Whitmore observava a jovem com interesse silencioso. Ele passará a vida cercado por pessoas que o idolatravam por seu dinheiro ou poder, mas nunca conhecera ninguém que o cumprimentasse com um sorriso genuíno, sem segundas intenções. Maya não fazia ideia de quem ele era, e era exatamente isso que a tornava especial aos seus olhos. Poucos minutos depois, uma cliente impaciente atrás do balcão ficou agitada, e Maya correu para atendê-la. Enquanto isso, Charles a observava com admiração. Ele havia decidido que queria saber mais sobre aquela mulher de bom coração. Fez um gesto discreto, deixando uma nota de $100 sobre a mesa ao sair, deixando um bilhete. "Obrigada pelo café e pela gentileza. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim." Maya olhou para cima e viu a nota. Franziu a testa confusa. Por que um mero cliente faria isso? Olhou ao redor, ninguém pareceu notar o gesto. Com um sorriso leve e envergonhado, guardou a nota no bolso, pensando que fosse apenas um gesto aleatório. No entanto, esse pequeno gesto desencadearia uma série de eventos que ela jamais poderia ter imaginado. A vida de Maya, até então comum e às vezes difícil, estava prestes a se transformar em uma realidade onde a gentileza e o acaso se entrelaçariam das maneiras mais inesperadas. Naquela noite, ao fechar o café, Maya pensou no velho. Ela não sabia que naquele exato momento, Charles Whitmore, em um apartamento luxuoso a alguns quilômetros de distância, sorria diante de sua generosidade. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma conexão humana real, e essa conexão era frágil, mas preciosa. Este simples café, oferecido sem expectativa de recompensa, tinha acabado de acender uma faísca que daria início a uma história de destino, sorte e riqueza inesperada. Na manhã seguinte, Maya começou seu dia no café como de costume, preparando pedidos e cumprimentando clientes conhecidos com seu sorriso caloroso. Ela não pensava mais no homem de ontem. Afinal, quantos clientes entram em um café todos os dias? Muitos. E quantos deixam um bilhete misterioso? Pouquíssimos. Ela havia aceitado que era apenas um gesto aleatório e seguirá em frente. No entanto, na hora do intervalo, ao sair para respirar um pouco de ar fresco, viu uma figura que reconheceu imediatamente. Era ele. O velho, sentado em um banco não muito longe do café, a esperava, como se sua presença tivesse sido planejada. Maya sentiu seu coração bater um pouco mais rápido. "Olá, senhor", disse ela hesitante, aproximando-se. "O senhor vai voltar, só para tomar um café?" O homem sorriu, um sorriso suave, mas misterioso. "Mais ou menos, sim. Mas não vim tomar café desta vez. Só queria agradecer pessoalmente pela gentileza."
Maia ergueu uma sobrancelha, surpresa com a afirmação. Mas você... Ela hesitou, sem saber o que dizer. Você está mesmo sozinho? Charles balançou a cabeça gentilmente. Digamos que eu viajo incógnito. A maioria das pessoas me conhece pelo que tenho, não por quem eu sou. Mas você, Maia, você me tratou como qualquer outro ser humano. Isso vale muito mais do que uma simples nota de $100. Maia sentiu um calor estranho invadir seu peito. Ela não estava acostumada com esse tipo de elogio. Bem, acho que é natural, cuidar das pessoas, murmurou. Charles se levantou, discretamente tirando um pequeno envelope. Gostaria de convidá-lo para jantar hoje à noite. Não como cliente ou funcionário, mas simplesmente, como alguém que eu gostaria de conhecer melhor. Maia parou um momento para pensar. Ela não sabia nada sobre aquele homem, mas ainda assim havia algo sincero em seus olhos. Depois de um momento, ela sentiu timidamente. Ok, eu vou. Este jantar seria o início de uma aventura que mudaria sua vida para sempre. Para Maia foi apenas um encontro improvável com um velho misterioso. Para Charles foi o primeiro passo para um relacionamento que superaria todas as suas experiências de riqueza e poder. O que Maia não sabia era que esse jantar não seria apenas uma noite agradável. Ele desencadearia revelações, surpresas e eventos que virariam sua vida cotidiana de cabeça para baixo e a impulsionariam para um mundo que ela nunca havia imaginado. Naquela noite, Maia se preparou cuidadosamente, escolhendo uma roupa simples mas elegante. Ela não sabia bem o que esperar, mas uma parte dela estava curiosa e um pouco animada. Ao chegar ao restaurante, reconheceu imediatamente Charles, sentado a uma mesa discreta em um canto tranquilo. Boa noite, Maia, disse ele com um sorriso caloroso. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Sr. Whitmore, respondeu ela, ainda um pouco intimidada pelo nome dele. Ela havia feito uma pesquisa rápida depois do almoço e seu coração disparou. Aquele não era um homem qualquer, era um bilionário discreto. Um homem cuja fortuna ia além da imaginação. Charles notou a expressão surpresa dela e sorriu. Não se preocupe. Hoje à noite vamos esquecer tudo isso. Eu só quero ser Charles, não o Sr. Whitmore. O jantar começou tranquilamente com conversas sobre a vida cotidiana, paixões e sonhos. Maia se sentiu surpreendentemente à vontade. Ela falou sobre seu trabalho no café, sua família e até mesmo suas pequenas, porém sinceras, ambições. Charles ouviu atentamente, fazendo perguntas com interesse genuíno, nunca como um homem rico julgando seus funcionários. Em dado momento, Charles respirou fundo. Maia, preciso te contar uma coisa que você ainda não sabe. Maia olhou para ele, intrigada. O quê? O velho que você atendeu ontem, e gentilmente ajudou, era eu. Mas não sou apenas um cliente. Ele fez uma pausa dramática e acrescentou, sou Charles Whitmore. Maia ficou ali sem conseguir falar. Estava sem fôlego. A pessoa que ela ajudara sem esperar nada em troca, era um dos homens mais ricos e influentes do país. Charles sorriu suavemente com a reação dela. Eu queria ver se a gentileza ainda existia, Maia. E você? Você me lembrou o que é a verdadeira humanidade. Maia sentiu uma mistura de descrença, choque e um pouco de confusão. Você está brincando? Sussurrou ela. De jeito nenhum, respondeu Charles. Quero conhecê-lo, não pelo seu trabalho, nem pelo que você pode me dar, mas por quem você é. Este jantar marcaria o início de um relacionamento inesperado, construído com base na gentileza e na honestidade. Para Maia, era a confirmação de que pequenos gestos podem desencadear grandes mudanças. Para Charles era a prova de que, apesar da fortuna, a verdadeira riqueza reside nos corações sinceros. E isso foi só o começo. No dia seguinte, Charles convidou Maia para passar a tarde com ele, mas queria fazer as coisas do seu jeito. Nada de restaurantes chiques desta vez, disse ele com um sorriso travesso. Quero te mostrar uma coisa, mas não para impressionar, só para compartilhar um pouquinho do meu mundo com você. Maia estava curiosa e um pouco nervosa. Não sabia o que esperar, mas concordou. Poucos minutos depois, entraram em um carro discreto, bem diferente da imagem de limusines e motoristas que se poderia esperar de um bilionário. A simplicidade da chegada de Charles tranquilizou Maia. Chegaram a um edifício enorme, quase imponente em tamanho, mas elegante em sua simplicidade. Charles abriu a porta e convidou Maia a entrar. Lá dentro, obras de arte impressionantes, livros raros e itens colecionáveis luxuosos enchiam os cômodos, mas tudo parecia decorado com bom gosto. Não para exibir riqueza, mas para criar um espaço de beleza e cultura. Isso é incrível, Maia murmurou, impressionada, mas tentando permanecer natural. Charles sorriu. Não é a riqueza que importa, Maia.
É o que fazemos com ela, os momentos que compartilhamos e os valores que defendemos. Eu queria que você visse isso, para que saiba que tudo que eu tenho, nunca dei o devido valor até agora. Ele então a conduziu a um jardim interno, onde flores raras cresciam em perfeita harmonia, e o ar era perfumado com natureza e tranquilidade. Maya respirou fundo, maravilhada com a beleza e a paz que pareciam distantes do mundo exterior. Veja bem, Maya, disse Charles, a verdadeira riqueza não é medida pelo que você possui, mas pelo que você compartilha e pelas conexões que você cria. Maya sentia uma profunda admiração por aquele homem. Ela percebeu que por trás de sua riqueza, havia um coração capaz de bondade, consideração e humildade. E ela entendeu que simplesmente demonstrando gentileza, oferecendo um café, ela havia tocado a vida de um homem que vivia em um mundo que pouquíssimas pessoas poderiam imaginar. Naquele dia, Maya começou a entender que sua vida estava prestes a mudar irreversivelmente. Ela ainda não sabia como nem em que direção, mas uma coisa era clara. A gentileza que demonstrar abrirá uma porta para um mundo que ela jamais imaginara acessível. Poucos dias após a visita ao mundo luxuoso de Charles, Maya se viu imersa em uma mistura de excitação e nervosismo. Ela ainda não sabia por que Charles estava tão interessado nela, mas começava a sentir que algo importante estava se formando. Certa tarde, Charles entrou em contato com ela para convidá-la a voltar. Desta vez, ele tinha algo a lhe oferecer. Maya entrou no escritório simples, mas elegante, de Charles e imediatamente notou uma pilha de documentos sobre a mesa, acompanhada de uma xícara de café, como se estivesse relembrando o primeiro encontro. Maya, Charles começou com um sorriso. Estou pensando em como poderíamos colaborar, não como funcionário ou assistente, mas como parceiro em um projeto que é próximo ao meu coração. Maya piscou surpresa. Um projeto? Não entendo. Sou só uma garçonete. Charles balançou a cabeça. Não é o que você faz, Maya, mas quem você é que importa. Você tem um coração sincero, intuição e capacidade de entender as pessoas. Essas são qualidades raras, mesmo entre os mais ricos ou poderosos. Ele a apresentou a um projeto filantrópico voltado para apoiar comunidades carentes em Chicago, com foco em educação e empoderamento econômico. Quero que você me ajude a liderar este projeto. Você será minha conselheira, minha parceira em campo. Você verá as reais necessidades das pessoas e me ajudará a transformar suas vidas. Maya sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Ela nunca imaginou que sua gentileza, um simples gesto de oferecer café a um senhor, a levaria a tal oportunidade. Mas a magnitude da responsabilidade também a intimidava. Eu não sei se consigo, ela sussurrou. Charlie sorriu suavemente. Você é mais capaz do que pensa. E não estará sozinha. Eu confiarei em você e a apoiarei. Você mudou a minha vida, Maya. Agora deixe-me lhe dar a oportunidade de mudar a vida de outras pessoas. Foi um momento decisivo. Maya percebeu que sua vida havia mudado drasticamente. Ela não era mais apenas uma garçonete em um pequeno café. Ela havia se tornado uma pessoa capaz de influenciar positivamente a vida de dezenas, talvez centenas, de pessoas. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que seu destino não era mais limitado pelas circunstâncias. E tudo começou com um simples ato de gentileza. Maya começou oficialmente seu papel no projeto filantrópico de Charles. Ela passava os dias se reunindo com membros da comunidade, visitando escolas, centros de juventude e famílias que lutavam para sobreviver. Cada história que ouvia a tocava profundamente e a motivava ainda mais a fazer a diferença. No entanto, ela logo percebeu que transformar a vida de outras pessoas não era tão simples quanto imaginava. Os desafios eram complexos: burocracia, resistência de certas instituições e, às vezes, até mesmo desentendimentos com os próprios beneficiários. Maya, acostumada a servir café e sorrir para os clientes, se viu diante de desafios muito maiores e mais assustadores. Um dia após uma reunião tensa com autoridades locais, Maya se sentiu desanimada. Ela caminhou sozinha pelo parque, com o coração pesado. Charles a encontrou carregando 2 cafés e sentou-se ao seu lado em um banco. Você parece preocupada, ele disse suavemente. Maya suspirou. Achei que seria mais fácil. Quero ajudar as pessoas, mas às vezes sinto que nada muda. Charles colocou a mão reconfortante em seu ombro. Maya, você está aprendendo que a mudança leva tempo. Não é uma questão de um único esforço, mas de perseverança. E você já conquistou mais em poucas semanas do que muitos em vários anos. Suas palavras reconfortantes renovaram as energias de Maya. Ela compreendeu que mesmo diante de obstáculos, paciência e determinação podem transformar pequenos passos em grandes vitórias. Com o passar das semanas, Maya adquiriu confiança e habilidades.
Aprendeu a negociar com as autoridades locais, organizar campanhas de arrecadação de fundos e motivar equipes em campo. Cada sucesso, por menor que fosse, reforçava seu senso de realização. Durante esse período, o relacionamento de Charles e Maya também se fortaleceu. Eles compartilharam cada vez mais momentos pessoais, rindo dos pequenos absurdos da vida e compartilhando memórias de infância. Para Charles, Maya se tornou uma fonte de inspiração e leveza que ele nunca havia conhecido antes. Para Maya, Charles representava não apenas uma chance de mudar de vida, mas também um amigo e mentor leal. Este capítulo da história deles mostrou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de perseverar e fazer a diferença na vida dos outros, mesmo diante dos desafios mais assustadores. Algumas semanas depois, conforme o projeto filantrópico avançava, Maya recebeu uma ligação de um antigo colega de classe que agora trabalhava em uma ONG local. Curiosa, ela concordou em se encontrar com ele para discutir novas ideias de colaboração. Durante a reunião, seu amigo lhe contou sobre uma oportunidade de financiamento muito importante, mas, em troca, pediu a Maya que revelasse a identidade da pessoa que estava apoiando o projeto. Maya sentiu uma crescente inquietação. Ela sabia que revelar Charles Whitmore complicaria muito as coisas, não só para ele, mas também para a autenticidade do projeto. De volta a casa, Maya refletiu bastante sobre a situação. Lembrou-se da primeira vez que servira Charles, da sua generosidade e de como ele confiara nela. Sabia que precisava agir com cautela. No dia seguinte, ela decidiu falar diretamente com Charles. Encontrou-o em seu escritório, imerso em documentos, e explicou a situação. Charles, há uma oportunidade de financiamento, mas eles querem saber quem você é. Eu não sei se devo dizer isso. Charles ergueu os olhos e a encarou calmamente. Maya, confiei em você desde o início. São seus instintos e seu bom senso que importam. Se você acha que manter minha identidade em segredo é o melhor para o projeto e para as pessoas que estamos ajudando, então faça isso. Nunca ficarei bravo com você por proteger o que é certo. Maya sentiu um peso sair dos ombros. Percebeu que a confiança que compartilhavam ia além de dinheiro e poder. Era uma conexão verdadeira baseada em respeito e integridade. Ela decidiu se recusar a revelar sua identidade e juntos encontraram uma solução: conseguir financiamento por meio de canais anônimos e legítimos. Essa decisão fortaleceu o projeto e o vínculo entre eles. Charles ficou impressionado com a coragem e a maturidade de Maya. Você é realmente excepcional, disse ele. Naquele dia, Maya percebeu que sua gentileza e integridade tinham um impacto muito mais profundo do que ela jamais imaginara. Ela havia aprendido que o verdadeiro poder não reside na riqueza, mas na capacidade de tomar as decisões certas, mesmo quando são difíceis. Tudo parecia estar progredindo bem no projeto filantrópico, e Maya começava a sentir um impacto real nas comunidades que ajudava. Mas, como costuma acontecer em grandes histórias, a calmaria precedeu a tempestade. Certa manhã, um artigo inesperado apareceu em um jornal local. O jornalista curioso descobrira que um bilionário estava apoiando anonimamente diversos projetos comunitários. Embora a identidade exata não tenha sido revelada, alguns rumores apontavam diretamente para Charles Whitmore. Logo, o café onde Maya trabalhava foi invadido por jornalistas e curiosos que queriam entrevistar a jovem. Ela se viu sobrecarregada pela atenção da mídia, o que colocou em risco sua privacidade e sua capacidade de se concentrar no projeto. Maya se sentiu estressada, sobrecarregada e assustada com essa invasão repentina. Charles, ao saber da situação, correu para o café. Maya, me desculpe. Eu não queria que isso te colocasse nessa situação. Não é sua culpa, Charles, respondeu Maya, tentando manter a calma. Mas eu não sabia que seria tão difícil. Eu quero ajudar as pessoas, mas todo mundo está olhando agora. Charles respirou fundo e colocou a mão em seu ombro, tranquilizando-o. Vamos superar isso juntos. Sua coragem e integridade são o que tornam este projeto realidade. As pessoas acabarão entendendo que o que importa não é a riqueza, mas a gentileza e o comprometimento. Maya percebeu então que aquilo não era apenas um teste para o projeto, mas também para o relacionamento deles. Ela precisava demonstrar coragem e determinação, e Charles precisava confiar nela. Juntos, eles desenvolveram um plano para lidar com a cobertura da mídia, organizar uma coletiva de imprensa com foco nas comunidades atendidas e nos sucessos do projeto, em vez de no bilionário por trás de tudo. A conferência foi um sucesso. Maya falou com confiança, compartilhando histórias de famílias ajudadas, crianças educadas e vidas transformadas. Charles permaneceu em segundo plano, orgulhoso da força e maturidade de Maya.
Este capítulo da história deles mostrou que a gentileza e a determinação podem resistir à tempestade da atenção pública e que, às vezes, as provações fortalecem a coragem e o vínculo entre duas pessoas. Poucas semanas após a tempestade midiática, o projeto filantrópico de Charles e Maya ganhou notoriedade. Histórias das famílias que eles ajudaram circularam nas redes sociais e nos jornais, mas, desta vez, o foco estava no verdadeiro cerne do projeto: Maya e seu sincero compromisso com a comunidade. Certa manhã, Maya recebeu uma ligação de uma grande revista nacional que queria conhecê-la para uma entrevista. A jornalista queria compartilhar sua história, desde sua vida como garçonete até seu papel no projeto. Maya estava animada e nervosa ao mesmo tempo. Ela nunca havia estado sob os holofotes daquele jeito. Na entrevista, Maya compartilhou suas experiências com autenticidade. Como um simples ato de gentileza para com um idoso mudou sua vida e como ela descobriu o valor da perseverança, integridade e compaixão. Os leitores ficaram comovidos com sua história e, em poucos dias, Maya se tornou um símbolo de esperança e inspiração para milhares de pessoas. Charles, discreto mas atento, observava tudo com orgulho. Ele sabia que Maya não havia mudado por causa do reconhecimento, mas que sua gentileza e coragem naturalmente atraíam a admiração dos outros. Para ele, esse reconhecimento público era apenas a confirmação do que ele já sabia: Maya tinha um coração excepcional. Logo depois, uma surpresa inesperada aguardava Maya. Charles decidiu realizar uma cerimônia especial no bairro para homenagear todos aqueles que contribuíram para o projeto e destacar os heróis silenciosos da comunidade. Quando Maya foi chamada ao palco para falar, foi tomada por aplausos, sorrisos de gratidão e rostos iluminados de gratidão. Naquele momento, ela percebeu algo importante: sua vida havia mudado não apenas por causa da fortuna de Charles, mas também pelo poder de sua própria bondade e coragem. Ela havia feito a diferença, e o mundo havia reconhecido isso. Este capítulo mostrou que a gentileza e a perseverança, mesmo quando parecem insignificantes no início, podem trazer transformações incríveis, tanto para quem as recebe quanto para quem as dá. Após a cerimônia e a cobertura da mídia, a vida de Maya mudou completamente. Ela não era mais apenas uma garçonete de cafeteria, mas uma mulher conhecida por sua generosidade e comprometimento com a comunidade. Ela continuou a trabalhar com Charles no projeto filantrópico, mas o relacionamento deles evoluiu para além de uma mera colaboração profissional. Certa tarde, enquanto visitavam uma escola reformada graças à iniciativa deles, Charles parou e pegou a mão de Maya. Maya, olha tudo que conquistamos juntas. Você tornou tudo isso possível, e quero que saiba o quanto você significa para mim, não apenas para este projeto, mas para mim, pessoalmente. Maya sentiu o coração disparar. Lembrou-se do dia em que levará café para um senhor, sem saber que ele era bilionário. Percebeu então que cada pequeno ato de gentileza poderia ter um impacto muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Charles, ela sussurrou, com os olhos brilhando de emoção. Eu não sabia que minha simples gentileza poderia mudar tudo. Charles sorriu e a puxou para seus braços. Você não mudou apenas a minha vida, Maya. Você mudou as vidas ao seu redor, e mudou a minha principalmente. Algumas semanas depois, Charles e Maya inauguraram oficialmente um centro comunitário com o nome de Maya, honrando seu papel e compromisso. O centro ofereceria treinamento, refeições para famílias carentes e um espaço seguro para crianças e jovens. Enquanto observavam as crianças rindo e brincando, Maya percebeu que sua vida havia tomado um rumo que ela jamais imaginara. O que ela pensava ser um simples ato de gentileza havia criado um impacto duradouro e profundo. Ela se virou para Charles, com um sorriso radiante no rosto. Sabe, tudo começou com café. Charles caiu na gargalhada. Sim, e veja onde isso nos levou. A história deles terminou assim, com uma nota de esperança e transformação. Gentileza, perseverança e sinceridade não só mudaram vidas, mas também uniram duas almas em um relacionamento baseado em respeito, admiração e confiança mútua. E Maya sabia, no fundo do coração, que cada pequena ajuda é bem-vinda e que, às vezes, tudo o que é preciso é um simples ato de generosidade para mudar o mundo.